Escute cada palavra que eu vou te dizer agora, mas não ouça apenas com os seus ouvidos. Ouça com cada fibra do seu ser e com toda a profundidade da sua alma. O que está prestes a alcançar o seu espírito não é apenas mais uma mensagem passageira ou um conteúdo aleatório. É um alarme espiritual de alta frequência, enviado diretamente para a sua atmosfera particular. O céu acabou de apertar o botão de pausa em todo o ruído que te cerca, porque Deus marcou você como um alvo de precisão neste exato momento. Não é sobre o seu vizinho, não é sobre quem vai assistir a esse vídeo depois de você. É sobre você, escolhido, que nunca nasceu para ser figurante ou para se misturar na multidão, desde o dia em que as suas células foram tecidas. Há algo na sua essência que capturou o olhar atento dos anjos e, ao mesmo tempo, despertou a fúria desesperada do inferno. E é exatamente por isso que tudo tem parecido tão esmagadoramente pesado ultimamente. Você sente esse peso quando tenta dormir. Você enxerga o reflexo dessa batalha no espelho. O seu corpo e a sua alma estão sob uma pressão que desafia a lógica humana. Mas entenda, isso não é apenas o cansaço da vida, é uma preparação divina de alto nível, porque uma força espiritual sem precedentes está prestes a atingir a sua existência, e a sua estrutura precisa estar pronta para suportar o impacto. Não trate este encontro com leveza, pois não se trata de uma motivação casual ou de um encorajamento passageiro. Esta é uma convocação, uma mensagem interceptada das cortes celestiais e enviada através do tempo e do espaço, porque o seu nome foi sussurrado na sala do trono. Você está sendo chamado para um alinhamento rigoroso. O seu corpo, tal como está agora, não conseguirá carregar a glória que está por vir se permanecer nesse estado de negligência ou estagnação. O seu corpo precisa se tornar o altar. Seus músculos, sua respiração, seus ossos. Nada disso é apenas carne descartável. Você foi projetado para ser o receptáculo do sagrado, e o céu está descendo agora para preencher esse vaso com uma força bruta. É por isso que você tem se sentido esticado além do limite. Por isso que as distrações de antes perderam o sabor e o sono já não restaura as suas energias como costumava fazer. Você superou o seu antigo ritmo porque a sua alma fareja que algo grandioso e denso está se aproximando. Alguns de vocês tentaram ignorar esse empurrão invisível, sentindo que algo estava fora do lugar, mas sem conseguir traduzir em palavras. Pois eu as digo agora, o céu está prestes a interromper todo o seu sistema biológico e espiritual. Os padrões repetitivos com os quais você se acostumou serão quebrados hoje. A forma como você respira, como se movimenta, como se alimenta e como descansa. Deus está chamando tudo isso para uma ordem superior. O que está para tocar a sua vida não é algo leve, gentil ou opcional. É força, é fogo, é glória pura. O profeta Ezequiel já anunciava que um novo coração e um novo espírito seriam colocados em você, removendo a pedra e devolvendo a sensibilidade da carne. Pare de tratar o seu corpo como se ele fosse uma propriedade sua para gerenciar conforme as suas vontades. Você é o templo, você é a arca, você é o próprio altar. O que é sagrado exige uma preparação específica e você não pode mais se dar ao luxo de ser passivo. Deus não está te treinando para uma vida normal. Ele te prepara para o movimento, para a guerra e para o peso da sua presença, que não repousa sobre ombros despreparados. Preste atenção ao silêncio que Deus está criando ao seu redor. Isso não é isolamento, é um convite de intimidade. Ele está calando as vozes externas para amplificar as instruções internas, e a sua resposta precisa ser imediata. O céu não enviou este alerta para te lisonjear ou para ser um discurso de autoajuda. Este é um boletim divino de estratégia. O comandante das hostes celestiais está te entregando as ordens de marcha agora. Prepare o seu templo, organize o seu espaço, consagre a sua estrutura, porque o toque de Deus é iminente. Talvez você se pergunte, por que agora? E a resposta é dura, mas libertadora. O seu atraso está começando a custar caro demais. Seus dons espirituais estão retidos, seus sonhos proféticos estão bloqueados, e a sua força está vazando por fissuras que você se recusa a fechar. Deus não vai continuar despejando óleo novo em um vaso que se recusa a ser limpo. O tempo das desculpas expirou. Esse peso que você sente não é um castigo, é uma profecia pulsando dentro de você. O seu corpo sente o tremor do futuro antes mesmo que os seus olhos possam enxergá-lo. Você não está ficando louco,
Você está sendo calibrado para as frequências do alto. Por isso, desperte agora, realinhe as suas prioridades e renove o seu compromisso, pois este solo é sagrado e você foi marcado para uma posição de destaque no reino. Este não é apenas um momento para ouvir, é um momento para reagir com autoridade. Se esta palavra está destravando cadeados dentro de você, se o seu espírito está tremendo e o seu corpo sente o impulso de subir de nível, manifeste a sua aceitação. Escreva 444 aqui embaixo para declarar que você recebe o toque do céu e está pronto para o alinhamento. Curta esta mensagem e compartilhe com outro escolhido que tem andado calado demais, preso demais ou distraído demais. Inscreva-se agora para não perder nenhuma comunicação direta, porque isso aqui não é entretenimento, é um ajuste de destino. Você não chegou aqui por erro, você foi convocado e a força do céu já está se aproximando. Entenda bem, escolhido. A sua forma física, a sua estrutura óssea, nada em você é fruto do acaso. Você não foi costurado com restos, nem fabricado em um acidente biológico. Antes do seu primeiro fôlego, Deus te formou com um propósito cirúrgico em mente. O seu corpo não é apenas uma cobertura de pele, é um condutor de energia eterna. Quando o céu te escolheu, ele não marcou apenas a sua alma, ele marcou a sua biologia. Essa estrutura onde você habita é propriedade imobiliária do reino, autorizada a hospedar a glória do Criador. Seus olhos, suas mãos, a sua postura, tudo foi desenhado para carregar um peso divino. É exatamente por isso que o inimigo tem atacado a sua saúde, a sua disposição e os seus hábitos físicos com tanto ódio. Ele sabe o que a maioria ignora. Se ele conseguir desregular o seu corpo, ele consegue atrasar o seu chamado. Mas essa estratégia acaba hoje, porque você está acordando. Por anos, você tratou o seu corpo como uma nota de rodapé, vivendo no limite do esgotamento e silenciando os avisos que a sua própria biologia tentava te enviar. Mas o véu está subindo, e agora você começa a enxergar a verdade. O seu corpo não é fraco, ele é profético. A tensão, a fadiga, as dores, que pareciam sem causa, não eram apenas estresse ou idade, era o seu vaso gritando que não poderia carregar tamanha glória sem ser devidamente preparado. Você não está sendo fortalecido para uma bênção comum, mas para causar um impacto sísmico na sua geração. É por isso que o descanso comum não tem resolvido. O que você precisa não é apenas de sono, mas de uma reconstrução estrutural operada pelo Espírito. Deus está refazendo os seus instintos, resetando os seus ritmos e treinando os seus reflexos para o que está por vir. O que antes era normal, ignorar a oração, descuidar da saúde, viver no caos, agora vai parecer insuportável, porque o sagrado não tolera a desordem. Sinta essa resistência interna a hábitos antigos. Esse desconforto com ambientes e substâncias que antes te anestesiavam não é fraqueza, é a sua carne se submetendo ao seu espírito. Você não é mais a mesma pessoa. O céu emitiu uma nova planta baixa para a sua vida e a sua estrutura física está correndo para se adequar a ela. Os vícios estão perdendo a força, as compulsões estão rachando, porque o vaso está abrindo espaço para a presença de Deus. Nada na sua altura, na sua voz ou no seu porte é acidental. Cada detalhe tem uma designação espiritual atada a ele. O inimigo tentou distorcer a sua autoimagem para que você odiasse o instrumento que foi feito para carregar o fogo, mas essa vergonha cai por terra agora. Você não nasceu para ser como os outros. Você nasceu para hospedar a ele. Até as suas cicatrizes e as marcas de traumas passados têm um propósito soberano na forja do seu caráter. Erga-se, escolhido. O seu realinhamento começou. Além disso, é fundamental que você compreenda que nada disso está em ruínas. Pelo contrário, tudo está sendo redimido. Aqueles pontos de dor e as marcas que você carrega se transformarão em centros de pressão para o seu testemunho. Serão os canais por onde o poder divino fluirá com mais liberdade. Assim como o Cristo ressuscitado ainda exibia suas cicatrizes, o seu próprio corpo contará uma história de superação. Eu sobrevivi e agora manifesto a glória. Recorde o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Você não tem consciência de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em você e que foi recebido de Deus? O peso do que está por vir exige uma reverência profunda pelo receptáculo que você recebeu. Isso não tem nada a ver com vaidade, mas sim com uma preparação rigorosa.
Não se trata de idolatrar a estética, mas de reconhecer uma função sagrada. É impossível carregar um poder sobrenatural em um vaso negligenciado. Em breve, o seu físico terá reações à presença divina antes mesmo que a sua mente consiga processar o que está acontecendo. Serão calafrios súbitos, um leve tremor nas mãos ou um calor intenso no peito. Pode parecer estranho no início, mas não tenha medo. Você está apenas se ajustando à voltagem do céu. Você está sendo capacitado para abrigar o que poucos são confiados a segurar. Você nunca foi comum, escolhido, e o seu corpo também não é. Cada dor latejante, cada pontada e cada momento em que você sentiu que suas forças físicas iriam acabar, não foram em vão. Não foi um castigo, nem apenas algo biológico. Foi algo profético. O seu corpo tem emitido sinais, gemendo e enviando mensagens que o seu espírito nem sempre soube traduzir. Aquelas enxaquecas persistentes, o cansaço inexplicável, a tensão no peito ou as noites em claro, quando suas pernas pareciam pesadas como chumbo, nada disso foi aleatório. Você não estava desmoronando, você estava sendo alertado. O céu tem utilizado a sua própria carne para te avisar sobre o que está por vir, pois saiba que, antes de o espírito ser atingido, o corpo reage. Quando a glória de Deus se prepara para se mover em direção a alguém, o impacto não é sutil, ela não se acomoda silenciosamente ao fundo. Ela interrompe, sacode e perturba. O seu corpo, como a camada externa do seu chamado, sente o tremor antes que a sua alma consiga interpretá-lo. Da mesma forma que o chão vibra antes do raio cair, o seu físico estremece antes do espírito descer. O que você confundiu com exaustão era, na verdade, atrito espiritual. O que você chamou de esgotamento era o alongamento divino da sua capacidade. Essa pressão nos ombros e o peso nos olhos fazem parte da sua ativação. Mas perceba como o inimigo tentou sabotar esse processo. Ele sussurrou mentiras no meio dos sintomas, dizendo que era apenas estresse, excesso de trabalho ou fraqueza. Ele tentou te deixar insensível aos sinais que Deus usava para te despertar. Mas isso acaba agora. Agora você está atento, discernindo e interpretando com ouvidos espirituais. Entenda que, quando Deus envia poder à sua vida, ele precisa passar pelo portal do seu corpo. Se o seu vaso estiver em desordem, sobrecarregado ou negligenciado, a voltagem da glória colidirá com a sua carne. É daí que vem o desconforto. Não é porque você está quebrado, mas porque está sendo alinhado. Você passa por uma calibração espiritual, e como qualquer instrumento de precisão, o menor ajuste pode parecer uma pressão enorme, mas não é uma pressão para te esmagar, é para te aperfeiçoar. Como dizem Romanos, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você, ele também dará vida aos seus corpos mortais. Isso significa que o seu corpo não está apenas esperando o céu, ele já está sendo agitado pela presença celestial aqui e agora. O poder da ressurreição começa hoje, e essa agitação pode parecer um abalo. O Espírito Santo se move nos seus ossos, preparando o seu sistema nervoso e despertando sentidos que você nem imaginava serem espirituais. O que isso significa? Significa que o toque está próximo. Portanto, não resista ao incômodo. Não ignore a pressão, nem tente anestesiar o tremor. O céu está tentando te comunicar algo vital. Muitos de vocês têm questionado a própria sanidade, tentando entender por que o corpo tem reagido assim, com lágrimas repentinas ou calafrios sem explicação. Não se assuste. Você não está estragado. Você está sendo visitado. O seu despertador espiritual está na sua pele e ele está tocando alto. O seu corpo avisa a mente: prepare-se. Algo sagrado e pesado está chegando. Se essa palavra confirma algo que você não teve coragem de dizer em voz alta, se o seu peito aperta porque o seu espírito reconhece a verdade, não deixe esse momento passar. Escreva nos comentários: eu sinto. Essa frase é mais que uma concordância, é uma chave. É a declaração de que você não está anestesiado para o que o espírito está fazendo em suas células. Ao admitir isso, os sintomas deixam de ser distrações e passam a ser confirmações. Você para de lutar contra o incômodo e começa a interpretá-lo. Você não está doente, você é sensível, você não é fraco, você foi projetado para a glória. A partir deste instante, quando o seu corpo reagir, não o silencie. Entre em oração e pergunte a Deus o que está acontecendo, pois o seu receptáculo físico agora é um sensor profético. Quanto mais perto o impacto estiver, mais ele falará. A dor e a fadiga não são problemas,
são a profecia se cumprindo nos seus ossos. Por que a força atinge a carne primeiro? Porque é na carne que a resistência se esconde. Antes que o espírito se levante, o corpo precisa se curvar. O solo da sua carne precisa ser revolvido antes que a transformação crie raízes na alma. Isso não é crueldade, é ordem divina. O céu toca o exterior antes de despertar o interior. O seu corpo é a linha de frente, o campo de batalha onde a pressão divina e a resistência colidem. Quando Deus inicia algo novo, Ele não começa pela sua conta bancária, mas pelo seu corpo, porque é nele que residem os hábitos que sustentam o céu ou resistem a ele. Quando Deus quer mudar sua direção, Ele altera sua postura, seu descanso e até seu apetite. Seus olhos se cansam do que antes te divertia, porque seu corpo está rejeitando o que o Espírito quer purificar. É um trabalho cirúrgico da graça. A carne é teimosa e se apega ao conforto. Por isso, a força divina bate ali primeiro. A carne precisa ceder para que a glória possa permanecer. Ele te chama à consagração, afastando-te de hábitos que te deixam lento. Ele pede que você acorde cedo e respire com consciência, não porque isso te salva, mas porque isso te prepara. Todo grande movimento de Deus começa com o silenciamento da carne. Lembre-se de Moisés. Antes de ver o fogo, ele teve que tirar as sandálias. Sua rotina foi interrompida porque o sagrado não divide espaço com a agenda da carne. Pense em Jesus. Antes do ministério público, seu corpo foi levado ao deserto para 40 dias de silêncio e quietude. Além disso, precisamos encarar uma realidade que muitos preferem ignorar. O corpo precisa se curvar antes que o espírito possa ser liberado em sua plenitude de poder. Você não é uma exceção a esse padrão divino, embora tente se convencer do contrário nos dias de cansaço. Você tem clamado para que Deus use a sua vida, para que Ele fale através da sua boca e manifeste sinais e prodígios por onde você passar. Não é verdade? Mas honestamente, você já entregou o seu invólucro exterior? Já permitiu que o toque de Deus atingisse seus hábitos mais arraigados, suas preferências alimentares ou seus pequenos confortos de estimação? Existe uma razão muito específica para você sentir essa pressão no corpo antes mesmo de alcançar a clareza na mente. O espiritual, para se manifestar na terra, precisa primeiro passar pelo filtro do físico. Se o seu corpo está oferecendo resistência, a mensagem divina sofre um atraso. A sua obediência fica abafada, como um grito debaixo d'água. Você já percebeu que é impossível sustentar um chamado espiritual elevado, mantendo uma disciplina puramente carnal? Seus desejos precisam ser reeducados. Seus reflexos automáticos precisam ser reestruturados do zero. Qual é a sua resposta padrão diante das dificuldades? A fome, o escapismo, a indulgência nos prazeres rápidos ou o adiamento constante do que é importante? Esses impulsos precisam ser levados à morte. E não me refiro a um único momento dramático no altar, mas a uma rendição diária, silenciosa e persistente. É por isso que alguns de vocês estão sentindo o chamado urgente para caminhar em vez de perder horas rolando a tela do celular, para levantar antes do sol, em vez de permanecerem enterrados nos lençóis, para ingerir o que cura em vez do que anestesia. Deus não está pedindo que você cuide do seu templo por estética, mas por prontidão. Ele está forjando em você um vaso que suporte o peso da glória. Ele não quer uma estrutura frágil que desabe no primeiro toque do sobrenatural, mas um templo que não trema quando o Espírito entrar. Será que você entendeu errado o conceito de disciplina? Muitos pensam que isso é legalismo ou religiosidade barata, mas na verdade é pura misericórdia. É a compaixão de Deus treinando o seu organismo para recebê-lo de forma mais completa. O que hoje parece restrição, aos olhos do céu, é um convite. Você não está sendo punido por seus erros passados. Você está sendo preparado para o seu futuro. Porque, quando a força do reino finalmente atingir a sua vida, ela não pedirá permissão ao seu corpo. Ela vai golpear. E se você não estiver devidamente preparado, vai confundir uma visitação divina com uma doença. Vai interpretar a pressão do alto como um esgotamento mental e rotular o peso sobrenatural como simples exaustão. Assim, você perderia o momento sagrado por falta de preparo físico. Deus, em sua infinita bondade, permitiu que você sentisse esses sinais antecipados, esses incômodos, essa inquietação nas células, essas dores inexplicáveis. Nada disso é aleatório. É um ensaio geral.
O céu está sussurrando através de cada fibra do seu ser. Prepare-se. A força está chegando e ela não vai parar para esperar você se sentir pronto. A carne não é necessariamente o seu inimigo, mas ela precisa viver sob submissão absoluta. O que está vindo não pode ser carregado pela preguiça ou por um corpo que se recusa a se mover. A glória não habita no meio da distração ou do embotamento dos sentidos. Como nos ensina Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Esse é o ferimento da misericórdia. Ele mata o que precisa morrer para que o que é santo possa finalmente respirar. Você está prestes a entrar em uma temporada onde o sacrifício pessoal pesará muito mais do que o conforto. E não falo daquele sacrifício que o mundo aplaude ou que você posta nas redes sociais. Falo da rendição privada, daquela renúncia invisível de desejos impulsivos quando ninguém está olhando. Você está sendo convocado para um estilo de vida consagrado, não para um jejum temporário de alguns dias para impressionar a Deus. Trata-se de uma obediência de longo prazo, de um realinhamento do seu apetite e da redefinição do que realmente traz satisfação à sua alma. Deus não está apenas fazendo ajustes nos seus horários, Ele está transformando a sua fome. A unção que você tanto pediu não vai permanecer onde o conforto é o rei. Ela só se estabelece onde o sacrifício abriu espaço, e esse espaço precisa ser cavado com esforço, retirando os entulhos dos seus vícios por gratificação instantânea. Você está abandonando o vício de se sentir bem o tempo todo em troca de ser feito santo. Está entregando o ídolo do escapismo porque agora não é hora de se anestesiar, é hora de despertar. O céu observa como você trata o seu corpo no secreto, não porque Deus seja um fiscal de regras, mas porque o que você faz no silêncio prova se você realmente acredita no que Ele está prestes a liberar sobre você. Se as suas ações diárias não refletem o seu design divino, algo precisa quebrar. O profeta Elias já questionava: até quando vocês claudicarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Chegou a hora de parar de hesitar. Não dá para oscilar entre a consagração e a conveniência. Escolha um lado. Escolha a disciplina. Escolha a santidade. Não por ser fácil, mas porque o seu corpo está se tornando o ponto de pouso para algo eterno. Você já sabe exatamente do que Deus está falando, não sabe? Você sentiu o aperto no peito nas horas quietas da noite, aquela bebida, aquela rotina destrutiva de madrugada, aquele hábito de tela que consome sua energia, aquela rota de fuga emocional. Você defendeu essas coisas, disse que eram inofensivas, que não era tão sério assim. Mas Deus diz: isso está no caminho, e quando algo obstrui o caminho da glória, precisa ser removido. A maioria das pessoas desiste aqui. Elas querem o fogo, mas fogem do calor das chamas. Querem a transformação, mas detestam a tensão da mudança. Mas você é diferente. Você não foi chamado para o caminho fácil. Você foi chamado para carregar peso. Comece agora, exatamente onde você está. Substitua o alimento que anestesia pela oração que aviva. Troque o scroll infinito pelo movimento que te coloca em prontidão. Se esta mensagem está atingindo pontos doloridos, é porque Deus está tocando no que você ainda tenta proteger. Deixe que essa palavra te confronte, que te tire do sofá, que te faça fechar a porta da geladeira e que te leve às lágrimas se for preciso. O céu não envia avisos suaves para corações que endureceram. O fato de você ainda sentir essa convicção queimando por dentro é a prova de que a porta ainda está aberta. Você não perdeu o seu tempo. Você ainda está no radar de Deus. Este é o seu ponto de virada. Se essa palavra atravessou a névoa e chamou o seu nome, não a ignore. Deixe o seu gostei para que esse aviso chegue a outros guerreiros que estão presos na mesma batalha. Compartilhe com quem precisa desse despertamento e se inscreva para que essas verdades continuem alimentando a sua prontidão. Isso não é apenas conteúdo, é consagração. Você não é apenas um ouvinte, você é um portador do fogo. Entenda que a fadiga e a falta de motivação que você sente muitas vezes são interferências espirituais disfarçadas de padrões físicos. O inimigo estudou não apenas suas orações, mas seus padrões de comportamento. Ele sabe quando você escolhe o lanche em vez de se ajoelhar. Mas hoje, o jogo muda. O altar será construído com as suas escolhas diárias. Além disso, é fundamental que você compreenda que esse processo de purificação não é um fardo, mas uma estratégia de guerra para a sua próxima fase. Já percebeu como o seu discernimento parece nublado
quando o seu corpo está sobrecarregado, isso não é coincidência. É uma interferência direta na sua frequência espiritual. Mas a jornada continua. E agora o Espírito Santo está pedindo que você examine as brechas que ficaram abertas por tempo demais. Quais são as vozes que você tem permitido que ecoem na sua mente antes de dormir? Quais são as imagens que você tem consumido que silenciosamente roubam a sua paz? A pergunta que você precisa se fazer agora é: o meu templo está preparado para a glória que eu tenho pedido em oração? Muitos de vocês estão clamando por uma manifestação poderosa, mas esquecem que o fogo do altar precisa de um lugar limpo para queimar. Não adianta pedir por rios de águas vivas se os canais por onde essa água deve fluir estão entupidos com o lixo da distração e da autocomplacência. Você não foi chamado para ser um depósito de informações inúteis, mas um canal de revelação divina. Essa sensação de peso que você carrega não é sua. É o acúmulo de tudo o que você deixou entrar sem filtrar. É hora de aplicar um rigor santo sobre os seus sentidos. Se os seus olhos são a lâmpada do corpo, o que a sua luz tem iluminado ultimamente? Se a sua boca tem o poder de vida e morte, você tem profetizado a sua vitória ou tem sido o porta-voz da sua própria derrota? Entenda que o inimigo não precisa de uma porta escancarada para destruir um propósito. Às vezes, uma fresta é o suficiente. Ele se contenta em roubar apenas 10% do seu foco, sabendo que isso é o bastante para atrasar a sua colheita em anos. Mas você não é mais uma presa fácil. Esse despertar que você sente agora é a mão de Deus reforçando as suas trancas. Esse desconforto com o que antes era normal é o selo da sua separação. Você está sendo treinado para notar a diferença entre o que é permitido e o que é proveitoso. Se você sente que certas amizades, certos hábitos e até certos lugares não encaixam mais, não tente forçar a entrada. O céu está mudando a sua fechadura para que apenas o que é santo possa entrar. Este é o momento de uma auditoria espiritual profunda. O que precisa ser cortado hoje para que você possa correr amanhã? O que precisa ser silenciado agora para que a voz de Deus se torne um trovão na sua alma? Não espere por um sentimento de prontidão, pois a carne sempre preferirá o caminho do menor esforço. A obediência é um músculo que se fortalece no não que você diz aos seus impulsos. Quando você escolhe o jejum em vez do banquete, o silêncio em vez da fofoca e a vigília em vez do entretenimento vazio, você está dizendo ao universo espiritual que a sua fome por Deus é maior do que a sua sede de conforto. E é nesse exato ponto que a autoridade real é forjada. Olhe para a sua vida como um exército que precisa de suprimentos limpos para vencer a batalha. Você enviaria soldados para a frente de guerra alimentados com veneno? Certamente não. Então, por que você continua alimentando o seu espírito com conteúdos que enfraquecem a sua fé? A renovação da sua mente passa obrigatoriamente pela disciplina do seu corpo. Você está em um estado de confinamento sagrado, onde Deus está retirando as impurezas para que o metal precioso da sua identidade apareça. Não resista ao fogo. Ele não veio para te consumir, mas para te purificar. O que você abandonar hoje será transformado em poder e autoridade amanhã. Se você sente que este chamado à ordem divina é o que a sua alma estava gritando para ouvir, não deixe que essa palavra se perca no vento. Marque este novo compromisso com a sua santidade e o seu destino. Deixe o seu espírito concordar com o que o céu já estabeleceu. Digite 888 nos comentários, como um selo de que você aceita o encargo de vigiar as suas portas. Que este número seja o seu memorial de que, a partir de hoje, as chaves do seu templo estão exclusivamente nas mãos do Rei. O tempo de viver com as portas sem tranca acabou. O seu corpo agora é um território de acesso restrito à glória de Deus. Além disso, você precisa entender que esse fogo que arde em seus ossos não é algo que você possa simplesmente gerenciar ou manter sob controle para não incomodar os outros. Continuando nossa jornada, perceba que quando a glória de Deus toca a fragilidade da nossa carne, o natural obrigatoriamente treme sob o peso do sobrenatural. Você tem se sentido estranho ultimamente, não tem? Tem sentido uma exaustão que o sono não cura, uma eletricidade nas mãos ou um peso inexplicável nos ombros durante a oração? Por muito tempo, você tentou rotular isso como estresse, ansiedade ou apenas cansaço físico, mas a verdade é muito mais profunda. Seu corpo está reagindo à proximidade do trono. A carne humana nunca foi projetada para hospedar o divino de forma casual. Quando o sagrado invade a atmosfera terrena,
o templo físico estremece. O que você achou que era um mau funcionamento do seu sistema é, na verdade, o seu testemunho biológico de que o céu está encostando na terra através de você. Você já parou para pensar por que grandes homens da Bíblia, como Daniel ou João, caíam como mortos ou perdiam as forças diante de visitas celestiais? Não era medo do castigo, era o choque térmico entre o eterno e o temporal. Então, por que você se cobra tanto para ser normal, enquanto carrega um peso que a maioria das pessoas nem conseguiria suportar? Essa inquietação nos seus membros, essa insônia que te desperta às 3 da manhã com o coração acelerado. E se isso não for falta de descanso, mas sim instrução sendo gravada no seu espírito, o que você sente não é um ataque, é um contato. O reino de Deus não vem apenas para convencer o seu intelecto. Ele vem para imprimir uma marca na sua estrutura mais básica. Você não está sendo punido com essa intensidade. Você está sendo preparado para o que está por vir. Como você espera carregar uma autoridade que abala nações se o seu próprio corpo não aprender primeiro a reconhecer a frequência do Criador? Muitos de vocês sentem como se tivessem perdido a paixão, mas a verdade é que vocês apenas ficaram sem espaço. Você foi encaixotado por agendas, expectativas alheias e silêncios espirituais que tentaram abafar a chama que Deus mesmo acendeu. Tentaram te dizer para ser mais realista, para baixar o tom, para se ajustar ao molde do que é aceitável. Mas o fogo não se ajusta, o fogo consome, o fogo transforma. Esse aperto no peito durante o louvor, esse tremor que você tenta esconder para não parecer fanático, é o poder divino pressionando as paredes da sua carne, exigindo saída. O azeite que você guardou no deserto está pronto para ser derramado, e a pressão que você sente é o prelúdio da ignição. Você não está esgotado por falha, você está cheio de glória, e o seu recipiente humano está gemendo sob o peso desse acúmulo. Chegou o momento em que esse fogo não pode mais ficar confinado nos corredores da sua alma. Como disse o profeta Jeremias, a palavra de Deus se tornou como um incêndio aprisionado nos ossos, impossível de conter. Você tentou explicar, tentou segurar, tentou ser discreto, mas o céu está dando a ordem de liberação. Esse impacto que você pressente não será o início do fogo. O fogo já está aí. Será o rompimento das comportas. A partir de agora, a sua postura, o seu tom de voz e a sua simples entrada em um ambiente anunciarão a presença que você carrega. Sim, alguns se afastarão porque não suportam o calor da santidade, mas aqueles que ficarem serão purificados pela luz que emana de você. Você está pronto para parar de se desculpar por ser demais e começar a fluir na autoridade de quem foi marcado pelo próprio Deus? Continuando nossa jornada de purificação, entenda que esse chamado para reconstruir o templo não é um convite para o perfeccionismo estético, mas para a funcionalidade profética. Você já se perguntou por que, ultimamente, certas substâncias que você ingeria sem problemas agora parecem pesar como chumbo no seu estômago? Por que ambientes barulhentos que antes eram toleráveis hoje provocam uma agitação insuportável no seu peito? Não é frescura e não é apenas cansaço. É o seu sistema biológico sendo ajustado para uma voltagem mais alta. O Criador está limpando os altares do seu corpo, porque Ele não vai depositar vinho novo em odres velhos e rachados. Se você deseja que a glória de Deus repouse sobre a sua vida, você precisa oferecer a Ele um lugar de repouso que não esteja em guerra constante com impulsos carnais. Mas como esperar que o fogo divino se manifeste se o combustível que você oferece ao seu corpo é apenas resíduo e distração? É possível carregar uma instrução celestial com clareza quando a sua mente está nublada por ciclos de dopamina barata e falta de disciplina física? A análise aqui é profunda e direta. A sua negligência com o corpo tem sido a estratégia mais silenciosa do inimigo para atrasar o seu relógio espiritual. Ele sabe que não pode tocar na sua salvação, então ele tenta enferrujar o seu instrumento de trabalho. Ele quer que você chegue ao campo de batalha exausto, inflamado e sem fôlego. Mas o decreto de hoje é de restauração. Deus está te chamando para uma mordomia radical, onde cada hora de sono é um ato de confiança, e cada escolha alimentar é uma declaração de que o seu corpo pertence a outro reino. Você já parou para observar como o apóstolo Paulo tratava essa questão? Ele não via o corpo como um inimigo a ser destruído, mas como um atleta que precisa de treino rigoroso. Ele sabia que, se não dominasse os próprios apetites, a mensagem que ele pregava perderia o peso da autoridade.
O mesmo vale para você, escolhido. A clareza mental que você tanto implora nas suas orações está diretamente conectada à ordem que você estabelece na sua rotina física. Deus quer te dar estratégias para os próximos 10 anos. Mas como ele pode confiar planos de longo prazo a alguém que não consegue dominar o próprio desejo por um prazer momentâneo? A santidade está codificada na sua biologia. Quando você escolhe a disciplina, você está, na verdade, limpando as lentes da sua percepção espiritual. Além disso, entenda que essa reconstrução do templo trará uma autoridade que as palavras sozinhas jamais poderiam conferir. Já notou como algumas pessoas entram em um recinto e, sem dizer nada, mudam a temperatura espiritual do lugar? Isso acontece porque o corpo delas não está emitindo ruído, está emitindo uma frequência de paz e ordem. O seu sistema nervoso está sendo recalibrado agora, para que você não seja mais uma vítima das suas emoções ou dos seus gatilhos passados. A casa de pedra das suas reações traumáticas está sendo substituída por uma casa de carta sensível ao toque mais leve do espírito. Você deixará de ser um reator das circunstâncias para se tornar um canal de respostas divinas. Mas eu te pergunto, você está disposto a abandonar o conforto da sua própria desordem? Está pronto para dizer não ao que te atrasa, mesmo que todos ao seu redor chamem isso de exagero? A liberdade que o céu oferece não é a liberdade para fazer o que se quer, mas a liberdade para ser quem você foi criado para ser, sem as correntes dos vícios ocultos. Deus está iluminando agora aqueles corredores escuros da sua vida onde o compromisso com a mediocridade se instalou. Ele está removendo o entulho das desculpas e colocando colunas de ferro na sua determinação. Essa mudança não virá por um esforço hercúleo da sua vontade, mas por uma rendição total à luz que está te expondo hoje. Se você sente que o seu corpo está finalmente entendendo o comando do seu espírito, se você percebe que a sua resistência às velhas tentações está aumentando não por força, mas por falta de interesse, então o processo de religamento já começou. Não olhe para as quedas de ontem, olhe para o padrão de hoje. Você está desejando o silêncio mais do que o barulho? Está buscando o descanso que restaura em vez da fuga que entorpece? Esses são os marcadores sagrados de que o templo está sendo santificado. O fogo está chegando e ele precisa de um altar limpo para queimar com pureza. Portanto, se essa palavra cortou o véu da sua procrastinação, se você sente que o seu amanhã finalmente se tornou agora, deixe sua marca de concordância. Curta este vídeo para sinalizar ao seu cérebro e ao reino espiritual que o contrato com a negligência foi rescindido. Compartilhe com aquele guerreiro que você sabe que está lutando contra o esgotamento físico, para que ele entenda que a batalha não é contra a carne, mas pela consagração dela. E se inscreva, pois aqui nós não apenas falamos de fé, nós traçamos o mapa da sua manifestação na terra. O raio do céu está prestes a atingir a sua estrutura, e quando isso acontecer, nada que for impuro permanecerá, mas tudo o que for eterno brilhará como o sol. Além disso, é fundamental compreender que quando o seu corpo é negligenciado, tomado pela desordem ou entorpecido por excessos, isso não é apenas uma questão de saúde precária. Trata-se de um desalinhamento direto com a sua missão original. Você já parou para sentir quais partes de você estão carregando pesos que nunca foram projetados para suportar? Talvez o seu sistema digestivo esteja sobrecarregado por tensões que você não resolveu, ou suas costas curvem sob o fardo de atrasos espirituais que não deveriam estar ali. Sua respiração tornou-se curta e rasa após anos vivendo em um estado constante de alerta, de luta ou fuga. Você tem tentado remediar os sintomas, mas negligenciou a estrutura do santuário. Mas hoje, o chamado ecoa com clareza. Reconstrua o templo. Derrube os altares erguidos aos seus desejos momentâneos. Remova os falsos deuses da conveniência, da comparação e do conforto que paralisa. Purifique o lugar sagrado de tudo o que anestesia a sua alma ou desvia a sua atenção da presença divina. O Senhor não está aqui para te condenar, mas para te convidar a limpar o espaço que Ele deseja desesperadamente preencher. Lembre-se de como o templo em Jerusalém precisava de uma preparação minuciosa antes que a glória descesse. O óleo tinha que ser puro, os instrumentos santificados e as vestes impecáveis. Por quê? Porque a glória não visita onde o caos governa, ela pousa onde a honra reside. Da mesma forma, o seu corpo precisa se tornar um templo intencional,
Não um espaço preparado às pressas ou pela metade, mas um lugar de ordem e reverência. No segundo livro de Crônicas, lemos que somente quando Salomão terminou de orar é que o fogo desceu do céu e a glória do Senhor encheu o templo. O fogo veio após a preparação, nunca antes. O que precisa ser removido da sua vida hoje para que esse fogo caia? Quais hábitos entulharam o seu templo? Esta é a hora de perguntar com coragem: Senhor, mostra-me o que deve ser reconstruído. Não se engane, isso não é sobre estética ou imagem, é sobre intimidade. Não se trata de aparência, mas de atmosfera. O inimigo adoraria que você acreditasse que cuidar do corpo é apenas uma tendência de bem-estar ou vaidade, mas na verdade, isso é estratégia de guerra. Sua saúde não é uma distração do seu chamado, ela é a fundação dele. Se o seu corpo quebra, sua consistência também quebra. Se o seu templo está tóxico, sua clareza espiritual escurece e o espírito, embora disposto, precisa esperar que o vaso esteja pronto. Deus não procura corpos impecáveis, ele busca templos disponíveis que digam: limpa-me, Senhor. Faz de mim um lugar de repouso. Você tem pedido para ouvir mais a voz dele, mas o seu corpo ainda guarda ecos de dores passadas e traumas não processados. O céu não vai transbordar em um templo que se recusa a ser esvaziado. O fogo divino não divide espaço com ídolos. Comece onde você está. A reconstrução é um processo que nasce da consciência, passa pela obediência e se firma no ritmo. Talvez você precise jejuar não apenas de certos alimentos, mas de certas pessoas, ruídos e distrações digitais. Pode ser que você precise acordar mais cedo, não para cumprir uma tarefa, mas para resgatar o ritmo do silêncio. Movimente o seu corpo não por vaidade, mas para expulsar a estagnação dos pátios do templo. Que cada ação sua declare: este agora é solo sagrado. Aos poucos você sentirá a névoa se dissipar, os vícios perderem o controle e a energia retornar. Os sussurros de Deus começarão a ecoar nos seus ossos em vez de baterem em paredes entulhadas. Onde a ordem reina, o rei retorna. Você não está apenas mudando o estilo de vida, você está preparando uma pista de pouso para o fogo sagrado. Continuando nossa jornada, perceba que você está se tornando uma arca viva. Não é um conceito ou uma metáfora, mas um vaso projetado para carregar o peso do sagrado através de um mundo que se afoga no caos. Essa transformação em seus hábitos e em sua mente não é apenas para o seu crescimento pessoal, é uma preparação para a contenção divina. A arca que Noé construiu não era apenas madeira, era um sistema de sobrevivência que preservou o futuro e carregou os justos através do julgamento. Esse mesmo padrão se repete em você. Você está sendo moldado para preservar o que é santo, muitas vezes sob zombaria e incompreensão de quem não vê o que você vê. Se as últimas estações foram de isolamento e mudanças de ritmo, entenda, Deus colocou ferramentas de disciplina e sensibilidade em suas mãos para que a estrutura que Ele está erguendo em você sobreviva à tempestade que outros ignoram. Sua vida será um refúgio, um lugar onde a voz dele ecoa com nitidez. E porque o seu encargo é pesado, sua construção deve ser exata. A arca não podia ter vazamentos, não podia ser feita com pressa. Cada detalhe importava. É esse nível de precisão que o Criador exige agora. Chega de bom o suficiente. Você deve se alinhar à instrução divina em cada detalhe. Você está se tornando o ponto de encontro. Quando as pessoas se aproximarem de você, elas não verão apenas mudanças de comportamento, elas sentirão a atmosfera do céu. Mas para carregar isso bem, o seu templo deve estar selado. Assim como a arca foi selada com betume para que nada externo a corrompesse, você deve ser selado com pureza e limites claros sobre o que seus olhos veem e com quem você gasta seu tempo. Deus está formando em você um vaso que resistirá às enchentes da cultura e da confusão. O inimigo quer que você desista no meio da construção, sussurrando que você está sendo extremo ou que ninguém mais vive assim. Mas lembre-se, apenas um homem construiu a arca e apenas sua família sobreviveu. Você não constrói para os aplausos, constrói para a tempestade. Em breve, o que você carrega não será apenas uma chama no coração, será abrigo para muitos. Você terá substância, presença e sabedoria porque escolheu se tornar uma arca antes da primeira gota de chuva cair. Mantenha-se firme. Cada escolha desconfortável está selando a sua estrutura. E quando o impacto vier, você não será abalado.
Sua postura prediz o seu poder escolhido. A maneira como você carrega o seu corpo é uma declaração. O céu observa a sua postura e o inferno a estuda. Como você se levanta e como você caminha revela o estado da sua autoridade antes mesmo de você proferir uma palavra. O que acontece no reino espiritual se manifesta no físico. Os profetas não apenas sentiam a palavra, eles dobravam os joelhos. Os reis se levantavam em comando. Jesus não orava apenas em silêncio. Ele chorava, levantava-se e caminhava com autoridade. Agora você deve fazer o mesmo. O seu caminhar falará, a sua quietude convencerá. Certos mantos só repousam sobre aqueles que se mantêm prontos. Deus está te chamando para ajustar sua postura, não por arrogância, mas por alinhamento. Lembre-se da mulher que Jesus curou. Antes do louvor, veio o alinhamento. Ela se endireitou imediatamente. Para alguns de vocês, a palavra hoje é esta: endireitem-se. Não apenas espiritualmente, mas sentem-se com intenção. Caminhem como alguém que foi enviado, pois você foi enviado para um tempo como este. O inimigo ataca o seu corpo com cansaço e faz seus ombros pesarem para que, com a postura quebrada, sua percepção de quem você é também se quebre. Um corpo curvado leva a uma mente curvada, que pensa como vítima. Mas hoje tudo muda. Sua coluna é espiritual. Suas novas escolhas alimentares e seu descanso profundo são convites ao espírito. Você veio longe demais para fraquejar agora. Se você sente esse chamado para se levantar, responda fisicamente agora mesmo. Respire fundo, coloque os ombros para trás e sinta o seu corpo entrar em concordância com o seu propósito. Declare o seu alinhamento. Digite nos comentários: eu me levanto agora. Essas 3 palavras são um ato profético. Você não se levanta por orgulho, mas por posicionamento, porque o óleo da unção flui para baixo, sobre aqueles que estão de pé em rendição, não para aqueles que jazem prostrados pelo medo. Caminhe com autoridade, pois sua postura não é mais moldada pelo passado, mas pelo que você carrega. O impacto é inevitável, e não esperará pela sua agenda ou pelo seu humor. O céu já falou, e a força já está em movimento. Você sente essa pressão, essa quietude antes da tempestade espiritual? Não é imaginação, é a glória de Deus se aproximando. Não há como se esconder do que é santo. Quando o impacto vier, ele alcançará cada canto da sua vida, derrubando as portas trancadas daquilo que você ainda tentava esconder. Deus não quer pedaços de você. Ele reivindica o templo inteiro. Esta é a hora em que a misericórdia aperta o cerco para te purificar. O céu não segue o seu cronograma, segue o design divino. A fome por coisas comuns está desaparecendo e o desejo por conveniência está sendo desafiado. Isso não é esgotamento, é o sinal de um vaso prestes a ser preenchido. Quando o poder de Deus atinge uma vida, ele não apenas inspira, ele altera. Como o raio que racha a árvore, o Espírito queimará o que você se recusa a soltar, não para te ferir, mas para te santificar. Se você tentar segurar o que não pertence à sua próxima estação, isso não sobreviverá ao impacto. Deus tem te avisado suavemente através do seu corpo aquela fadiga, aquela pressão no peito, aquela névoa mental. E se isso for o último aviso antes do relâmpago, como diz o profeta Malaquias, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ele é como o fogo do refinador. Você não pode enfrentar este momento apenas com boas intenções. Você deve estar sóbrio e pronto. Muitos perderão o momento porque se apegaram ao conforto e se afogaram no ruído do mundo. Muitas pessoas ao seu redor tentaram se camuflar, buscando o conforto da mediocridade, quando, na verdade, foram convocadas para arder em chamas. Mas você é diferente. Você sente esse tremor nas profundezas da sua alma e sabe exatamente do que se trata. Mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito está examinando o seu templo, verificando cada portão, testando a solidez da sua estrutura e procurando qualquer brecha na sua postura. Ele não faz isso para apontar as suas falhas ou te ver cair, mas porque deseja se manifestar com força total através de você. O peso completo da glória divina não pode descer sobre um vaso que está entulhado com hesitações e adiamentos. É por isso que você sente essa urgência que não é pânico, mas uma pressão santa, o tipo de pressão que não grita, mas que não te permite mais voltar a dormir no comodismo. Você foi trazido ao limiar final, a borda exata onde a sua preparação humana termina, e a presença arrebatadora chega.
E quando ela chegar, será veloz, será ardente e será absolutamente inegável. Ela não pedirá permissão, ela simplesmente cairá. E quando isso acontecer, aqueles que se prepararam no secreto, que alinharam seus corpos, silenciaram seus espíritos e renderam seus ritmos, serão os únicos que não serão destruídos pelo impacto. Eles serão marcados. Eles carregarão o brilho residual do toque do céu em cada ambiente que entrarem. Agora, não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de como você irá receber. Você será encontrado pronto ou resistindo, aberto ou sobrecarregado, alinhado ou instável. O toque divino está chegando. Deixe que ele te encontre preparado. Assuma a sua posição. Escolhido. Este é o momento para o qual tudo o que você viveu estava sendo construído. Cada instrução, cada desconforto no seu corpo, cada sussurro no seu espírito, nada disso foi aleatório. O céu tem te preparado peça por peça para que você esteja no lugar exato para o que está prestes a colidir com a sua vida. Não há mais avisos. Este é o umbral. Agora é o tempo de se alinhar totalmente, não de forma parcial ou apenas quando for conveniente. Deus não derrama a sua essência sobre corações dispersos ou vasos casuais. Ele procura por aqueles que posicionaram todo o seu ser espírito, alma e corpo para suportar o peso da sua presença. Ser convocado para essa posição não exige que você faça mais coisas, mas que você se torne mais silencioso. Somente os vasos que estão em quietude absoluta conseguem absorver a magnitude do impacto divino. Posicionar-se começa com a sua postura. A maneira como você desperta, como você entra em oração e como você caminha, não buscando aprovação humana, mas carregando uma presença que te precede. O céu observa não apenas no que você acredita, mas como você se mantém de pé. Existe uma diferença abissal entre estar espiritualmente consciente e estar espiritualmente disponível. Os disponíveis estão prontos e você está se tornando um deles. Estar nessa posição também exige poda. Existem bagagens que você simplesmente não pode carregar para esta próxima hora. Velhos padrões, apegos emocionais, indulgências e aquelas hesitações que você guarda em segredo. Você sabe exatamente quais são. O Espírito tem colocado um holofote sobre elas, não para te condenar, mas para te chamar para o alto. O fogo que está prestes a cair não vai apenas te ungir, ele vai expor tudo o que não estiver alinhado. Este é o chamado final, para soltar o que você já sabe que não te pertence mais. Você não precisa de outra confirmação ou de alguém dizendo que chegou a hora. O empurrão já foi dado. Esse peso que você sente no peito é o Espírito esperando não para falar, mas esperando pelo seu sim definitivo. Essa posição exige pureza de intenção, não perfeição. Significa apresentar-se diante de Deus sem pretextos, sem se esconder atrás de atividades religiosas ou performances cansativas. Deus não precisa do seu polimento, ele precisa da sua honestidade. A posição que atrai a presença não é a do orgulho, mas a do esvaziamento, a que diz: não tenho nada se o Senhor não me preencher. É aí que o toque divino aterrissa, não sobre a sua força, mas sobre a sua rendição. Lembre-se do que aconteceu quando o templo foi preenchido pela nuvem de glória. Os sacerdotes nem sequer conseguiam realizar o seu serviço, pois a presença ocupava cada centímetro do lugar. Este é o seu momento do templo, seu corpo alinhado, seus hábitos reordenados, sua atenção aguçada. Nada disso foi sobre autoajuda ou melhoria pessoal, foi sobre estar pronto para a glória. O toque não será sutil e não esperará pelo seu próximo pico emocional. Ele cairá quando você menos esperar, mas encontrará em você uma preparação profunda. Enquanto outros estarão correndo para tentar se ajustar, você será encontrado em posição, seja em silêncio, no seu lugar secreto, ou de pé no meio de uma multidão, carregando algo invisível, mas inegável. Os que estão em posição não precisam se anunciar. Eles hospedam o divino. Eles carregam uma voltagem celestial na própria pele. Seus olhos refletem clareza, e suas vidas movem-se pelo mundo como um trovão envolto em silêncio. Até a sua quietude perturba as trevas. Você não está apenas se tornando um crente, você está se tornando um farol. Não apenas um vaso, mas um lugar de pouso para o próprio Deus. Você foi testado, moldado e refinado. Agora, você está sendo posicionado. A força está aqui, e ela não está mais procurando. Ela está se manifestando. Escolhido, se esta mensagem mexeu com algo profundo em você, se o seu espírito tremeu,
e o seu coração sussurrou um sim através do fogo, não saia daqui da mesma forma que entrou. Você acaba de receber uma instrução divina, um mapa espiritual que confirma que você não é como os outros. Você não nasceu para se misturar, nasceu para arder e para impactar esta geração que se afoga no barulho. O que acontece agora não é empolgação passageira, é resposta. Este é o seu momento de marcar a mudança. Não deixe esta palavra presa apenas dentro de você. Deixe o seu acordo ecoar. Comente abaixo as palavras: estou pronto. Apenas isso. Essas duas palavras sinalizam a sua rendição e o seu alinhamento. Elas dizem ao céu: encontre-me preparado. Deixe o seu curtir neste vídeo como um testemunho de que esta palavra é sua e compartilhe-a com aquela pessoa que você sabe que tem passado pela mesma pressão espiritual em silêncio, aquela que sente que algo está mudando, mas não sabia nomear. Seja você a confirmação dela. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora, porque o que vem a seguir não será para os distraídos. Você está sendo chamado para um novo ritmo de revelação e ativação. Permaneça sob o fluxo. Permaneça alinhado com a voz. Isso não é entretenimento, é ativação divina. O céu está se movendo, e agora você também se moverá.